Olá, estamos chegando com mais uma edição do Dia de Campo na TV. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje você vai conhecer uma técnica que está ajudando a melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade do arroz irrigado no estado de Tocantins. Você também vai ficar por dentro hoje das últimas novidades da pesquisa agropecuária na agência Embrapa de Notícias. E você já pensou em produzir algas marinhas no cerrado? Sabe que esses organismos são usados como fertilizante? Não? Então saiba os detalhes dessa pesquisa no quadro Sempre em Dia. Acompanhe! Bom, nós estamos no campo aqui, é um campo de certa forma de demonstração de uma tecnologia que não é nova no sentido de seus efeitos. Que é um produto que hoje tem comprovado que aumenta de 10 a 15% a mais no rendimento da soja, do milho, do feijão, do trigo, da banana, da uva. E desse projeto, o produto que vai ser gerado é um biofertilizante a partir de microalgas, macroalgas e cianobactérias. É muito empregado extratos de algas, especialmente para culturas perenes, mas também para culturas anuais, na Europa, nos Estados Unidos. E hoje a gente traz esse extrato de alga fora do país. Isso é importado e a gente está procurando a Embrapa com recursos da Embrapi, para produzir um extrato de alga totalmente brasileiro. Essa nova forma de colaboração entre a Embrapi e a Embrapa Agroenergia, ela traz inovação para o produtor, para o empresário. É um aporte financeiro que vem, então, 1/3 do projeto ele é financiado pela Embrapi, 1/3 pela Embrapa Agroenergia e 1/3 pelo empresário. E com isso, então, nós temos produtos que vão ser de acordo com a demanda da empresa. São tecnologias personalizadas de acordo com a demanda do produtor e no final, então, a gente vai ter um produto ou um processo de inovação para essa empresa. O nosso intento é produzir não só lá no mar, que seria um extrativismo, mas produzir em condições controladas, e aí nós podemos prover nutrientes, luminosidade diferenciada e obter uma produção mais acelerada das algas que são do nosso interesse. E com isso produzir nos locais de produção. Imagina produzir uma alga marinha aqui numa região de cerrados belíssima, essa como a gente está vendo. Há alguns entraves técnicos, mas esse é o trabalho de pesquisa para fazer. Nós queremos adaptar e temos evidência de pesquisas, muitas teses, dissertações e trabalhos de campo, demonstrando que mesmo algas das áreas tropicais produzem o que nós chamamos fitohormônios, são os produtos básicos, à semelhança de inoculantes que são usados em sojas, por exemplo, promovem o crescimento da planta. É um aporte extra do que as plantas já fazem naturalmente. Como as algas têm um crescimento acelerado, é mais fácil extrair os mesmos hormônios que as plantas produzem e de forma exógena prover as plantas com esses extratos e acelerar o crescimento. Nós sabemos comprovadamente que o crescimento das raízes é facilitado pela presença dos hormônios de crescimento. Com isso a planta explora melhor o solo, consegue ter uma sanidade de certa forma melhorada e acaba refletindo numa produtividade maior. Estamos no caminho e queremos ver ainda esse campo muito mais verde do que é, pela simples aplicação de um que seria, na alimentação humana, chamaríamos de probiótico. O que estamos fazendo com os fitohormônios ou hormônios vegetais é quase dar um probiótico à planta para ela ter uma maior produtividade, pelo seu melhor estabelecimento no campo e por melhor resistência a algumas pragas e doenças. Então, a nossa ideia é divulgar e utilizar esse recurso que a Embrapi traz também para essas parcerias com a empresa. Convidamos a todos que tenham interesse a acessar nossa página.
A Embrapa lançou recentemente uma pimenta biquinho que se diferencia das outras variedades pela cor e pelo sabor. No quadro Repórter em Campo, conheça a BRS Tuí, que tem tudo para agradar aos paladares mais sensíveis ao sabor picante costumeiro desse ingrediente culinário. Confira! A BRS Tuí foi lançada recentemente pela Embrapa. Ela é uma pimenta do grupo biquinho, mas com alguns diferenciais. O principal deles é a cor salmão, mas além disso, ela é muito crocante e doce. Isso mesmo, uma pimenta doce. O pesquisador Francisco Ralph Schneider explica melhor para a gente como é que isso funciona. Essa pimenta faz parte do grupo de pimentas que a Embrapa tem lançado já, na verdade, há várias décadas, e é uma opção adicional para o produtor. É uma pimenta que tem uma produtividade muito elevada, ela é bem adaptada para a região sudeste e centro-oeste do Brasil, e os testes indicaram que realmente é uma pimenta que tem uma aceitação bastante grande. As biquinhos normalmente são de coloração vermelha e essa é uma coloração salmão, uma coloração mais clara, e é uma opção interessante para saladas, para servir em conservas, etc. Ela não é uma pimenta para fazer molho, são outras variedades que nós utilizamos. E, como eu mencionei, faz parte de um programa que tem lançado pimentas para molho, do grupo Jalapeno, recentemente pimentas do grupo Habanero, que são extremamente picantes, então quem gosta de realmente queimar a língua, tem material BRS Juruti, BRS Nandaia, muito picantes, mas para aqueles consumidores brasileiros que preferem uma pimenta doce, essa é uma das opções novas que nós temos indo para o mercado. Tá bom, e a gente não pode encerrar esse quadro, então, sem tirar a prova se a BRS Tuí é doce mesmo, porque eu nunca ouvi falar de uma pimenta doce, sinceramente. Vamos lá? É doce? Muito doce. E muito saborosa também, né? E tem uma quantidade muito grande de voláteis, né? Então o aroma dela é um aroma forte. Então é uma pimenta que, do ponto de vista sensorial, é diferente. Ela é crocante, né? Ela é doce e ela é muito aromática. Mais uma opção. Vale a pena experimentar, sem dúvida. Eduardo Pinho para o Repórter em Campo. O arroz constitui fonte importante de calorias e proteínas na dieta alimentar por suas características nutricionais. O estado de Tocantins vem se destacando na produção desse grão, apresentando aumento expressivo de produtividade nos últimos anos. Mas a palha resultante dessa lavoura se transforma em problema para os produtores. Saiba como a pesquisa está lidando com esse problema na primeira reportagem. Entre as práticas de produção das culturas de grãos na várzea tropical, na região central do Tocantins, o arroz irrigado integra valores nutricionais e culturais inquestionáveis. O grão contribui para o crescimento da região, unindo alimentação e nutrição adequadas à segurança alimentar e à qualidade de vida do brasileiro. Considerada uma das mais jovens fronteiras agrícolas do país, Tocantins viu sua área cultivada de arroz passar de 650 mil para 1.200.000 hectares nos últimos anos. Esse uso intensivo das várzeas tocantinenses, com culturas de sequeiro na entre-safra do arroz irrigado, requer adequado manejo pós-colheita da área em épocas apropriadas e a correção de rastros de máquinas no campo, além do manejo dos resíduos da colheita, que devem ser incorporados ao solo. O estado do Tocantins é o terceiro estado maior produtor de arroz do Brasil. A cultura do arroz ela é uma das mais importantes aqui para o estado do Tocantins. E graças a um trabalho cooperativo entre as várias instituições de pesquisas, tanto pública como privada, tem se desenvolvido tecnologias que têm propiciado o desenvolvimento e o fortalecimento dessa importante cadeia produtiva aqui no estado do Tocantins. Há boas perspectivas de crescimento, considerando as condições
apropriada, né? E graças ao trabalho de pesquisa, então tem tudo para continuar em tendência de crescimento. Quando se fala em produção de arroz, temos que lembrar da palha que é deixada após sua colheita. É importante saber que todo o volume produzido deve ser incorporado à terra o mais rápido possível para evitar a perda de nutrientes. Uma das práticas que os produtores vêm utilizando no Tocantins é o manejo da palha do arroz com o rolo-faca, equipamento que auxilia no preparo do solo para o plantio da soja. O sistema de cultivo dessas várzeas tropicais, nesse sistema é utilizado o arroz irrigado, cultivado no período das águas, né, período de outubro a março, e na entre-safra do arroz são cultivadas espécies adaptadas às condições de sequeiro, com destaque para a cultura da soja. Mas várias outras culturas também são implementadas nesse sistema. Para evitar um grande acúmulo de palha do arroz no solo, a Embrapa tem desenvolvido cultivares que acumulam menos massa verde. E isso tem permitido, dentre outras práticas, melhor utilização do rolo-faca nas áreas alagadas que apresentam menos massa verde para incorporar ao solo. O rolo-faca tem nos proporcionado uma série de benefícios em relação às práticas anteriores, às práticas convencionais que se praticavam aqui no Projeto Formoso. Eu poderia citar, primeiro, é uma operação ecologicamente correta. Segundo, tem melhorado as condições química, física e biológica do solo. Química porque tem elevado os níveis principalmente de boro e enxofre, que são elementos que nós não tínhamos conseguido elevar até o momento. O projeto com 38 anos de existência. Física, porque tem uniformizado bastante o solo, e isso permitiu que a gente diminuísse o número de operações a serem realizadas, aração e nivelação, que antigamente de padrão fazia uma aração, 2 ou 3 nivelações, isso reduziu para 2 nivelações, tem áreas que às vezes faz só uma, e melhorou bastante também as condições de plantio da entre-safra. Isso porque aquele resto de palhada atrapalhava muito o plantio, ficava um plantio desuniforme e a lavoura a ser estabelecida, a emergência ficava muito desigual. E isso para a semente era péssimo. A partir do uso do rolo-faca, isso melhorou bastante, porque uniformizou o solo, melhorou as condições de emergência dessas plantas e automaticamente também melhorou a qualidade da nossa semente. Entre os fatores que contribuem para aumentar a produtividade da cultura está o manejo da palha do arroz no solo. Essa técnica ajuda a criar as condições satisfatórias para a semeadura, a germinação de sementes e a emergência das pequenas plantas, além do controle da erosão e a descompactação do solo. Saiba os detalhes na segunda reportagem. A irrigação por inundação contínua, com lâmina de água estática, é a maneira mais utilizada na cultura do arroz em toda a região de várzea tropical. Essa prática pode refletir não só em benefícios para a produção, mas contribui também para a retenção de matéria orgânica e nutrientes no solo. As operações de manejo utilizando o rolo-faca buscam o aumento na eficiência de produção, melhorando a qualidade nutricional do solo, especialmente por meio do aumento do sequestro de carbono. Para se fazer o cultivo dessas espécies, nós temos que preocupar principalmente com a questão da palha de arroz, que ela dificulta o manejo desse solo e dificulta a implantação das culturas. Então, o que o produtor normalmente tem feito é queimar essa palha e, na época que o solo drenado, ele faz o preparo com as arações, as grades e as plainas para a implantação de culturas de terras altas. Nós estamos aqui observando uma área de rolo-faca, uma tecnologia que vem melhorando bastante o nosso solo. A gente melhorou o perfil do solo, melhorou os macros e os micronutrientes, diminuímos uma gradagem
Hoje a gente não passa mais a grade aradora e deixamos de passar o fogo, que era o mal que nós tínhamos nas nossas áreas. Hoje a gente não queima mais as áreas e com tudo isso graças às novas variedades de arroz também, que antes não teria como fazer rolo-faca, porque as variedades de arroz cresciam muito, a gente não conseguiria enterrar essa palha. Hoje com essas novas variedades que crescem menos, a gente consegue incorporar toda essa palha. Mesmo sendo formada por matéria orgânica que melhora a fertilidade do solo, a palha do arroz, quando não está decomposta, dificulta as operações com as máquinas agrícolas que preparam o solo para receber um novo plantio. Para resolver este problema, os pesquisadores da Embrapa trabalham com o manejo alternativo da palha do arroz irrigado, com o uso de rolo-faca para maximizar a produtividade de grãos da sucessão arroz-soja. Então nós procuramos estudar, né, uma pesquisa para determinar o manejo alternativo dessa palha de arroz, visando aumentar a produtividade, a rentabilidade dessas áreas com a cultura de arroz irrigado e outra cultura de terras altas. Além de desmanchar as fileiras de palha na terra, o rolo-faca permite que a palha entre em contato direto com o solo, permitindo melhorar a reciclagem de nutrientes e a decomposição da palha. Hoje o rolo-faca veio para a área de várzea, da região de Formoso, do Araguaia, para ficar. Um dos grandes benefícios nossos é a agilidade em preparo de solo. Por exemplo, hoje uma passagem de rolo-faca estou substituindo por 2 gradagens pesadas. Então isso me daria em torno de 30% em economia em preparo de solo. Outras opções, a gente está fazendo uma época que não teria condições de operações alguma, a não ser aérea, com glifosato nessa área. Então hoje, quem pensar bem em plantar arroz e soja, não ficaria sem essa operação específica, o rolo-faca. É uma época que nossos tratores na várzea estão ansiosos, porque nós terminamos o plantio em dezembro e só teria condições de outras operações, a não ser o rolo-faca, em abril, início do plantio da soja. Gostou do assunto de hoje e quer saber mais? Então entre em contato com a Embrapa Arroz e Feijão em Santo Antônio de Goiás. O telefone é código de área 62 3533 2110 e pela internet no embrapa.br/arroz e feijão. E no quadro Quem Quer Ser Cientista, você vai conhecer o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Renato Andreotti. Confira! Sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A minha família é descendente de imigrantes italianos e portugueses e nós tivemos assim um início da vida em comum no Rio Grande do Sul, mas pelo fato do meu pai ser militar, a gente mudava muito, praticamente todos os anos, para cidades diferentes, em estados diferentes. Com isso, os irmãos ficaram muito unidos, mais distante dos primos, dos tios, das outras pessoas da família. A gente tinha um núcleo familiar bem pequeno. Escolher a minha profissão foi uma questão não muito direta da profissão. Eu gostava de animais, gostava de curar animais e também eu acho que isso tinha um certo envolvimento com fazer o bem ao próximo. E isso acabou se encaixando em cursos onde eu estava na época, que era em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e acabei fazendo medicina veterinária. A minha família eu construí logo após
ser contratado pela Embrapa. Eu comecei a construir a família, tive um filho, apenas um filho. Esse meu filho, ele não seguiu nem a carreira do pai nem da mãe, mas virou professor no final das contas, né? Então, pai, mãe e filho são professores na mesma casa, né? E a gente sempre pensou em pesquisa em casa, trocou ideias, pensou o país, e eu acho que o meu filho seguiu um pouco essa direção. Apesar de ser advogado, que é um pouco diferente, mas ele gosta da pesquisa e do ensino também. Para mim, fazer ciência é você ter a capacidade de fazer perguntas, porque você desenvolver a resposta da pergunta é construir a informação científica. Então, essa questão de você tentar mudar a sociedade através de novidades, de informações novas, construindo novos paradigmas, é o que leva o estímulo ao pensamento e novas ideias. O futuro pertence a quem tem capacidade de fazer a melhor pergunta e criar novos paradigmas. No município gaúcho de Montauri, senhoras de diversas comunidades locais se reúnem em encontros divertidos para a troca de receitas e experiências de vida. E é de lá que vem a bolacha de colher, que você vai aprender a fazer hoje no quadro Na Mesa. Acompanhe! Para preparar a bolacha de colher, são necessários os seguintes ingredientes: 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite morno, meia xícara de banha, suco de 1 limão, 1 colher de sopa de sal amoníaco, 3 xícaras de farinha de trigo. Caso seja preciso, colocar um pouco a mais até dar o ponto de massa mole. Hoje nós estamos com a dona Zelinda, a senhora de 83 anos, que vai nos ensinar a fazer a bolacha de colher. É muito difícil, dona Zelinda, essa receita? Não, é fácil para fazer. Essa receita é o biscoito de colher com 3 ovos. Vou colocar na bacia. E para esta receita, dona Zelinda usa meia xícara de banha. 1 xícara de açúcar. Eu vou bater junto. Só canhota. A mão direita não. Dona Zelinda utiliza sal amoníaco como fermento e ele deve ser misturado com o leite morno. Agora coloco dentro junto. Agora coloco o suco de 1 limão. Agora a farinha até o ponto. Esse é o ponto da massa, dona Zelinda? Eu acho que sim. As bolachas são modeladas uma a uma, com 2 colheres e colocadas delicadamente em formas untadas.
Após 10 minutos de forno a 180 graus, as bolachas de colher de Dona Zelinda já estão prontas. Vai ser pronta? Deve ser pronta. E a cheta também? Parabéns. Obrigada. O que eu disse das torradinhas? Adoro. Uma gente fazia os bolos. E quem já está aqui com a gente no estúdio é a Juliana Freire, que veio trazer as últimas novidades da pesquisa agropecuária com a agência Embrapa de Notícias. Ju, o que tem de novidade para hoje? A primeira novidade da semana é a recuperação de solos degradados em áreas petrolíferas no Nordeste. Pesquisadores desenvolveram uma metodologia que possibilita o crescimento rápido de espécies arbóreas em solos degradados pelas atividades de produção de petróleo e gás natural. A técnica desenvolvida pela Embrapa e consagrada há mais de 2 décadas utiliza principalmente espécies da família da leguminosa, que, inoculada com bactéria e fungos, adquirem maior resistência e conseguem crescer em meio ao solo degradado. E a compostagem melhora a produtividade das lavouras na região Nordeste. Pesquisas indicam que o uso de composto orgânico, produto gerado no processo de compostagem, traz benefícios econômicos e ambientais. No plantio de milho, por exemplo, foi capaz de gerar um aumento de até 3.000 quilos por hectare na produção do grão sem a adubação. Segundo pesquisadores da Embrapa Meio Norte, as médias de produção no Ceará costumam ser abaixo de 1.000 quilos por hectare. E um método desenvolvido por um pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste é capaz de prever com bastante antecedência a ocorrência de geadas na região sul do estado do Mato Grosso do Sul. É possível saber ainda, em dezembro, a temperatura mínima aproximada que será atingida em junho. Essa informação é atualizada no mês de maio, quando é confirmada ou não a ocorrência de geada. As geadas são motivo de grande preocupação dos produtores de milho safrinha, especialmente no mês de junho, em que a cultura ainda se encontra em uma fase sensível de seu desenvolvimento. A previsão do tempo, mais uma vez, ajudando os produtores rurais, né? Isso mesmo. E quem quiser mais informações, acessa qual endereço, faz o quê? É só acessar o endereço da Embrapa na internet que aparece aí na sua tela e conferir as novidades da pesquisa agropecuária. Valeu, Ju. Obrigado pela sua participação. Até o próximo programa. Até. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV e assista a outras reportagens. Obrigado pela sua companhia. Até lá. Tchau.